momento bastante importante que nós estamos recebendo aqui na nossa TV Pedro Kizai, o senador Jean Paul Prats, né, que é do estado do Rio Grande do Norte, para falar sobre a privatização da Eletrobras, assunto que já estávamos falando aqui no espaço das notícias, que foi aprovado, né, na semana passada pela Câmara dos Deputados. O senador Jean Paul Prats, ele trabalhou na regulação dos setores de petróleo, energia renovável, biocombustíveis e infraestruturas dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, e foi secretário de Estado de Energia e Assuntos Internacionais do Rio Grande do Norte. Quem conduz a entrevista hoje é o deputado Pedro Kizai. Por favor, deputado. Obrigado, Matheus. Bem-vindo, senador Jean Paul. É uma alegria, uma honra conversar contigo e ter uma oportunidade para todos que nos acompanham nos nossos canais e nas nossas redes sociais, conversar contigo. Primeiro ponto, senador Jean Paul. Agora o palco de luta, de mobilização, é o Senado Federal. Já foi aprovado na Câmara, 313 votos a favor da privatização da Eletrobras, 166 votos contra. O Senado, primeiro pergunta, antes de falarmos da mobilização e o que fazer, eu queria que o senhor explicasse um pouco o que significa para o povo brasileiro a privatização do sistema elétrico, dessa maior empresa da América Latina, que é o sistema Eletrobras. Fale para nós as consequências para o futuro do Brasil e para o povo brasileiro, a privatização do sistema Eletrobras. Bem-vindo, senador Jean Paul. Olha, com toda a humildade, eu não me considero assim o especialista em energia a esse ponto, né, de definir esse destino, mas certamente, meu amigo, e aproveito para dar boa noite ao Matheus, que estava aí até agora também conosco, mas, Pedro, boa noite a todos que nos assistem, mas, olhe, nós vamos nos arrepender amargamente se fizermos isso. E digo logo de início, se chegarmos ao governo a partir de 2022, mais uma vez, nós teremos que desfazer esse serviço que está sendo urdido e que foi aprovado pela Câmara numa colcha de retalho, você acompanhou, uma colcha de retalho de lobbies diferentes. Então, cada nicho, nós vamos explicar cada um deles, funcionou por interesses específicos, privados. A discussão genérica, vamos começar por ela, do guarda-chuva, que seria a dita capitalização da Eletrobras. Esse governo ele adotou uma característica muito perigosa, que a gente precisa alertar as pessoas, não só quem milita como nós, como todas as pessoas, a opinião pública em geral. Ele apelida as leis de nomes poéticos, positivos, né? Inverte a lógica, a retórica, para convencer as pessoas de que está fazendo uma coisa bacana. Por exemplo, o marco do saneamento. O que foi o marco do saneamento? Uma leizinha pequena, que não tinha nada de marco regulatório, não inovava em nada, porque o setor já estava aberto ao investimento privado desde a década de 90, com a agência reguladora, com as estatais estaduais funcionando, etc., etc. E quem privatizou se arrependeu, já estava voltando o caminho, e aí, não contentes com isso, façam uma lei para que as empresas de água estaduais fossem vendidas, e a preço baixo, porque essa lei simplesmente jogou por terra os contratos de longo prazo que essas empresas de água tinham. Aí chamaram isso de marco do saneamento, para dar a impressão que quem tivesse contra seria contra o saneamento das áreas empobrecidas do Brasil, das áreas remotas, né? Então, nós fomos aqui enxovalhados aí pela internet, por esses robôs, etc., humanos e digitais, dizendo, olha aí o pessoal contra o saneamento. Não era nada disso, ao contrário. Nós estávamos querendo proteger o monopólio postal, o monopólio da distribuição de água, não queríamos vender a preço de banana as empresas de água e, ao mesmo tempo, proteger o subsídio cruzado que existe hoje, onde a sua conta d'água, numa casa, num bairro acessível, viável, lucrativo para a empresa, paga, com a parte do lucro, o atendimento a uma zona que não dá lucro, né? Uma região remota do estado, um lugar de uma comunidade que surgiu recentemente numa área pouco acessível. Então, isso, uma coisa paga a outra, era isso que a gente estava defendendo e é isso que nós defendemos até agora.
Mas, nesse caso, chamaram de capitalização da Eletrobras. Então, é aquela coisa, a Eletrobras é uma pobre coitada, que não tem mais dinheiro para nada, que não investe mais, que não dá lucro, que é ineficiente, que é cabide de emprego, que é margem para roubalheira. Esse é o discurso que se faz. E aí diz, olha, agora vamos capitalizar esta empresa, vamos pulverizar o seu capital e você, trabalhador, empresário, microempresário, vai poder comprar ações da Eletrobras e ajudar todo mundo a ser feliz com essa nova empresa de energia que vai ser de todos. Mentira! Embuste! Embuste! E nós vamos nos arrepender disso. Por quê? Porque a Eletrobras é uma empresa de sociedade e economia mista que já tem ações em bolsa, e essas ações, como as da Petrobras, estão destinadas a um investidor específico, que é um investidor que quer ser sócio do governo, quer ter a segurança de ser sócio de uma empresa dirigida pelo governo, que não quebra, que tem determinadas hegemonias e determinados privilégios, isso sim, privilégios positivos, pelo fato de ser de governo, pelo fato de ser braço, longa-manos da política setorial. No entanto, essas empresas têm um ônus, porque elas são do governo e permanecem como governo para justamente atender áreas, atender missões, atender abrangências que uma empresa privada não atenderia. Exemplo, luz para todos. Quem é que vai fazer luz para todos? Exemplo, chegar com linhas de transmissão antes do consumo existir na região amazônica, na região do interior da Bahia, na região até do interior do Rio Grande do Sul. Áreas onde você precisa abrir o mercado. E foi isso que a Eletrobras fez, e a Petrobras também, no seu setor, desde a era Vargas. Ela foi criada, imaginada, junto com a Petrobras, ali meio irmãs, só que levou 7 anos, no caso do setor elétrico, para ser fundada, finalizado o seu processo em 1962. Getúlio já tinha saído do poder, já tinha morrido. Nesses 70 anos, o que a Eletrobras fez? Gerir a política energética nacional, e a partir dos anos 90, quando passou a haver uma agência reguladora, ela continuou fazendo o papel de braço forte, né, principal agente do mercado, dos investimentos e da política setorial energética brasileira. Mais do que isso, ela é a holding das holdings do setor elétrico nacional. Então, quando você ouve falar na sua região sudeste de Furnas, o gigante Furnas, das grandes hidrelétricas e do controle das bacias sedimentares, não só bacias hidrográficas, desculpe, não só do São Francisco, como outras do Sudeste, você está falando de uma subsidiária da Eletrobras. Quando nós aqui no Nordeste nos referimos ao gigante Chesf, dono do complexo Paulo Afonso, controladora do regime de águas, do regime hídrico, com as suas barragens do São Francisco, nós estamos falando de uma subsidiária integral da Eletrobras. Quando se fala da Eletrosul, no sul do país, bacias hidrográficas, Paraná, Uruguai e todas as decorrentes, estamos falando de uma subsidiária integral da Eletrobras. Na bacia amazônica, nos rios amazônicos e toda a produção de energia que existe lá e também o controle hidráulico das bacias hidrográficas de toda a Amazônia é Eletronorte. Então, nós estamos falando de uma empresa extremamente estratégica que foi criada para ser uma estatal. Ela não foi criada para ser privatizada porque ela se dividiu em holdings regionais para atender cada qual uma mega bacia hidrográfica, construir grandes barragens e agora que elas estão amortizadas e pagas, gerando a um preço muito menor para o consumidor brasileiro, porque é só o custo operacional de segurar a água e verter essa água quando é necessário, né? Você vai entregar isso para a empresa privada. E sabe o que você vai fazer quando entregar isso ao mercado? Vai liberar o preço dessas barragens já amortizadas. Ou seja, essas barragens, essas grandes hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da energia gerada no Brasil, vão passar a poder praticar um preço dito de mercado 3 vezes mais caro, pelo menos, do que o preço que elas praticam hoje. É a chamada descotização, também é um nome bonito. Na verdade, liberou geral. Isso é que é descotização. E a tal da capitalização não tem nada de capitalização. É privatização.
é entrega, é venda, não é sequer a entrada de setor privado no setor, que até faz algum sentido, alguns dizem, não, mas é legal ter o setor privado. Isso já existe desde muitas décadas. O setor privado investiu 80% dos 70% de crescimento de investimento que houve desde 2005 até hoje. Vou repetir, de 2005 até hoje, no setor elétrico, houve investimento, o crescimento do investimento de 70%. 80% desse crescimento foi feito da iniciativa privada, mas concessões, autorizações, leilões federais, inclusive os que nós administramos nos nossos governos, que são geniais e que foram ensinados para todo mundo. Maurício Tolmasquim, ex-presidente da empresa de planejamento energético do governo Lula e Dilma, saiu em périplo, depois que saiu do governo, em todos os países, China, Espanha, Portugal, países africanos, países da Europa do Leste, ensinando como fazer leilões reversos, onde as fontes de energia competem entre si e a tarifa abaixa em favor do consumidor. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos autorizar as hidrelétricas amortizadas a sair de R$ 60 o megawatt-hora para 120, 150, talvez 200, sei lá quanto, e mais. Vamos criar reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas, que é um negócio específico, que vende determinados equipamentos, criar um cartório ali que vai separar uma parte da energia comprada no Brasil com um preço fixo acima do mercado para garantir esse pessoal, o negocinho desse pessoal. Vamos garantir também a colocação, pasmem, de termoelétricas a gás em lugares onde não tem gás. Olha que genial! Sim. Lugares que não tem gás vão ser subsidiados, subvencionados pelo governo de Bolsonaro para receber termoelétricas. O setor privado vai receber um dinheiro do governo para fazer uma termoelétrica onde não tem gás. Aí ele vai chegar e vai dizer, olha, não tem gás. Ah, peraí que o governo constrói o gasoduto para você. Vamos construir um gasoduto para chegar o gás em você. Este mesmo governo acabou de vender todas as redes de gasodutos da Petrobras, e a Petrobras está pagando aluguel por elas. Olha que barato. É rir para não chorar, Pedro. Olha, senador, o que o senhor está dizendo, que se privatizar, então, vai aumentar a taxa de energia pela chamada descotização, pode diminuir os serviços, a qualidade do serviço, como apagão no Amapá, e o governo vai ainda garantir a compra de termoelétricas, que é um absurdo, de outros setores. E tem lá na lei, senador, mais um, o governo vai ser o garantidor dos empreendimentos privados com a privatização de uma empresa Eletrobras privatizada. Então, não é uma delícia? Gente, não é uma delícia ser capitalista desse jeito? Ah, beleza, sem risco nenhum. Vamos nós fazer uma termoelétrica onde não tem gás aí, o governo vai nos dar o dinheiro, vai garantir a rentabilidade e vai construir o gasoduto. É uma delícia, não é isso? Então, e se tiver algum prejuízo, o governo vai garantir. É o seguinte, pessoal, a gente está aqui brincando, porque é a forma que a gente encontra até para que as pessoas lembrem. Porque nós estamos indignados, né, Jean? Que é esse projeto. Mas o sério é o seguinte, nós, de fato, estamos embarcando numa nova privataria, O grande escândalo do governo Bolsonaro não será um superfaturamento de um edital aqui e acolá, se bem que já tem aí trator superfaturado, já tem como é o negócio, rachadinha, contrabando de já madeira, tem lavagem de dinheiro, já tem um espetáculo de coisas. Mas, normalmente, os governos de direita, Pedro, os governos liberalizantes, ditos liberalizantes, os governos vendilhões, eles são pegos com a boca na botija, não é dentro do governo, não, é fora. É só prestar atenção em quem vai comprar isso aí. É só prestar atenção em quem vai sair do governo e vai ocupar diretorias na refinaria da Bahia, que vai ser vendida pela metade do preço que a própria Petrobras estimou para o seguro que ela fez da refinaria. É a mesma coisa que você vender a sua casa pela metade do preço que você estimou para a seguradora segurar seus bens da sua casa. Você aceita vender pela metade do preço da apólice de seguro. É o que está sendo feito com a refinaria da Bahia. A Eletrobras vai sair por uma cocada e uma mariola. E quem comprar vai transformar a Eletrobras numa série... Primeiro, vai cobrar nessas hidrelétricas um preço de mercado, vai igualar, vai ganhar isso de presente. É a tal outorga.
Então, quando o governo diz que vai arrecadar com a outorga desses contratos, porque vai zerar essa concessão, como se fosse uma nova, ele vai devolver isso tudo. Ele vai devolver isso tudo e vai botar nas costas do consumidor. Aí ele diz, vou jogar na tal da CNE, na conta lá especial da compensação do consumidor. Só que sabe quanto é que dá isso aí? Ele coloca, deixa eu ver aqui para vocês, 300, a MP promete, em 10 anos, colocar 350 milhões para a Chesf, 250 milhões para Furnas, e isso é que encanta o pessoal aí, a turma que votou a favor. Vai ter obra na minha região para reestruturar as nascentes dos rios e tal, no norte e tudo. Só que ele vai tirar muito mais nas costas do consumidor e depois, durante 30 anos, esse preço da tarifa elétrica, bom, esse dinheiro se perde, ele vai para lá, ninguém sabe que obras são essas, não está dito, não tem plano nenhum, não tem, pasmem, plano de modelagem para valorizar, para valorar, né, para buscar qual é o valor da própria Eletrobras. Isso não acabou, o BNDES está fazendo ainda. Quer dizer, a gente está decidindo uma coisa, como a reforma previdenciária, lembra que não tinha cálculo? Era Sim. tudo da cabeça do Paulo Guedes, uns números todos trabalhados. Aí descobriram que o estudo que era completamente o oposto. Votou-se a reforma da Previdência sem nenhuma simulação realista do que seria o cenário futuro. Aqui é a mesma coisa. Ninguém disse quanto vai a tarifa, ninguém sabe qual é o impacto tarifário, o impacto dessas outorgas, não se sabe nada e a gente está votando meramente pelo argumento, com esse Frankenstein aí de vários enxertos também. Vamos renovar o Proinfa, os contratos do Proinfa, que são aqueles contratos lá de 2002, que o Fernando Henrique incentivou energias alternativas, na época eram chamadas energias alternativas, hoje são energias da base. Eólica e solar já fazem parte do dia a dia da gente. Não tem mais subsídio. Então, ele vai renovar um subsídio que foi dado por 20 anos, por mais X anos, né? sem nenhum compromisso de investimento desses caras. Então, o negócio é um conjunto de absurdos inacreditável. Agora, por que passou? Porque cada um está contentado. Um gosta do pessoal de gás, o outro gosta do pessoal das PCA Gás, é amigo deles, o outro é amigo dos caras da chefe da área da chefe de fumo, que não é chefe de fumo que vão receber o dinheiro, mas é a área lá. Então, cada um arrumou seu interesse, virou um Frankenstein gigante, e a gente, para dizer como é que a gente derruba uma coisa dessa, mostrando cada um desses pontos detalhadamente e constrangendo aqueles que tendem a votar a favor nos seus estados, e os senadores são representantes dos estados da federação, no Congresso Nacional, constrangendo esse pessoal a dizer, você vai fazer isso mesmo? Você vai vender a Eletrobras? Você vai vender a Chesf? Você vai sair como quem carimbou a venda da Chesf e a completo descontrole do sistema elétrico nacional a partir daí? Você vai vender 45% das linhas de transmissão do Brasil, que são monopólio natural, são naturalmente regulados, né? É um monopólio, independente de você querer ou não, ele está lá, é uma linha de transmissão, né? É monopolista por natureza, isso é que chama de monopólio natural. Você vai vender isso? Você vai vender 30% da capacidade de geração do Brasil? E mais do que isso, o controle, como eu disse, das bacias hidrográficas brasileiras. Se alguém precisar de água a jusante de onde tem uma barragem da Eletrobras, você vai negociar com um cara que comprou isso aí para gerar energia e somente para gerar energia? Ele vai deixar água para quem tiver a jusante? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer e constranger esse pessoal. Como o presidente Lula disse, bater na casa do pessoal, trazer o debate, trazer essas pessoas para esses debates, porque não adianta, infelizmente, só nós conversarmos ou a gente mobilizar só o pessoal que concorda com a gente. O grande desafio da gente, Pedro, é trazer a gente essa pergunta que eu queria fazer para ti agora, para finalizar nossa entrevista no sentido de, é possível ainda evitar a privatização? O que o povo que é contra a privatização poderia fazer? Nós estamos fazendo mobilizações semana que vem, é conversar com os senadores em cada estado, é nós aqui em Santa Catarina conversar com o Dário Berger, com o Esperidião Amin, com o Jorginho Melo, porque agora é 3 senadores de cada estado, são 81, é um número menor, e geralmente o senador pode ouvir mais o nosso povo e conseguir barrar a privatização. Senador Jean Paul, o senhor acredita que se nós tivermos ampla mobilização, a gente pode evitar esse desastre, esse crime
contra a economia popular, contra o futuro do país, contra a soberania nacional, contra a soberania energética dessa empresa que é orgulho do povo brasileiro. Que mensagem que você poderia dar aqui para a gente continuar essa batalha para evitar isso tudo que o senhor falou aqui para nós? O que nós podíamos fazer? Qual a pressão, mobilização? E o senhor está com muita disposição, junto com a Zenaide Maia, que participaram essa semana da mobilização, de chamar nós. Estamos prevendo aqui uma conversa com os governadores na segunda-feira, 11 horas da manhã. Seria interessante o senhor falar com a governadora, nossa querida governadora também do Rio Grande do Norte, minha colega de profissão, professora, e a Fátima Bezerra, para a gente conseguir articular governadores, para os governadores também conversar com os senadores. Então, gostaria de ouvir um pouco a mensagem final, se ainda é possível nós derrotar o governo Bolsonaro na privatização da Eletrobras. Pois é, meu querido Pedro, é o seguinte, nós temos que ter 81 alvos de uma ação e nós temos que ser muitos arqueiros para acertar as setas nos alvos, conversar com essas pessoas, mas saber que elas estão nos ouvindo, usar as redes sociais, esclarecer que nós queremos uma garantia de quem defende isso, de quem vai votar a favor disso, de que não vai haver, por exemplo, aumento de tarifa, que não vai haver perda do controle do sistema elétrico. Eles não vão ser capazes de garantir. Não vão ser capazes de garantir. Eu não estou dizendo com isso que a gente aceite esse voto. Não é isso. É que, ultimamente, está muito em voga o que eu chamo de parlamentar enrustido. É aquele que vota lá do Centrão e tal, mas não aparece, não quer que saiba o voto dele, não destaca nada. Nós, eu, você, a nossa bancada, quando eu voto em alguma coisa, eu estampo lá, votei a favor de tal coisa, tenho orgulho do meu voto. Quantos deputados você viu lá na Câmara, nesse processo, que, de fato, tiveram orgulho de votar na privatização da Eletrobras? Ou que vão ter orgulho de votar nos cartórios que eles vão criar? Muito poucos, alguns ainda até têm esse mérito, que eu até acho bacana, porque o cara que defende aquilo mesmo, né, como ideologicamente legal, vai ser capitalização mesmo. Mas a maior parte, Pedro, é na encolha. Então, nós não podemos aceitar que isso aconteça no Senado. Senador fulano, o senhor vai votar mesmo na privatização da Eletrobras? O senhor me garante, como cidadão, que isso não vai resultar? Posso pegar o seu aval aqui? Daqui a 2 anos eu vou lhe cobrar. Se a tarifa subir, o senhor vai para o cadafalso aqui da política do Estado. É isso que nós temos que fazer. Isso não é ameaça. Isso é uma questão de apoio popular, de convencimento popular, de constrangimento via opinião pública séria. Não é robô de internet. É gente que conversa com essas pessoas nos seus blogs, nas suas redes sociais. Senador, pelo amor de Deus, eu sei que você é mais liberal, mais conservador, tal, nós conversamos. Muito bem, mas isso aqui não está certo. Eu não vi nenhum estudo que garanta que eu não vá ter aumento de tarifa. Eu não vi nenhum estudo que garanta que não vai faltar água. Água na minha bacia hidrográfica aqui. Eu não vi nada que sustente essa questão da Eletrobras ser vendida e perder o governo federal, perder o controle sobre ela via Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, pelo amor de Deus. Gente, o que vai ser feito é pegar a Eletrobras, que tem 60% das ações com direito a voto na mão do governo, e aumentar o número de ações até diluir o governo. O governo vai ser diluído no controle da Petrobras, da Eletrobras. E aí, quando dilui, eles vêm e dizem para o senador lá, olha, mas tem um golden share, tem um negócio que vai deixar o governo ainda com umas cláusulas de desempate lá. Sabe o que é isso? Não pode mudar de nome, não pode mudar de endereço. Ora, pelo amor de Deus, isso é para enganar a trouxa. Então, pessoal, tem que se mobilizar e tem que fazer esse pessoal defender este absurdo. Só em fazer isso, eles já vão estar constrangidos de aparecer votando. E, obviamente, trabalhar por trás todo o setor industrial. Olha, Pedro, o setor industrial nacional emitiu ontem um manifesto dizendo que é contra esses enxertos que aconteceram na Câmara. Vamos pegar carona. Eles sabem que vai subir a tarifa. Quem está dizendo isso não é o PT, não. É o agronegócio. É a Federação das Indústrias de São Paulo.
É a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs aí, a Fienge do Minas Gerais. Disse ontem, estava aqui na minha mão, eu ia mostrar para vocês, um monte de logomarcas diferentes, de várias associações do aço, do cara que fabrica brinquedo, do cara que... O escambau está lá. Eles dizendo, olha, se for por esse caminho, é melhor recuar, é melhor não fazer a privatização da Eletrobras. É isso, ó. Olha aí, ó. A própria Fiesc tem estudo antigo, já que podia refletir em 30 anos 460 bilhões, os engenheiros 396 bilhões, a ANEEL 16%, os engenheiros 14%. Então, tudo é aumento da tarifa de energia, é perda da soberania e o poder de induzir o desenvolvimento dessas regiões do país, como o programa extraordinário que o presidente Lula criou do Luz para Todos. Então, Jean, nós vamos continuar essa luta. Terça-feira, 10 horas da manhã, todos os cidadãos que estão nos acompanhando do Brasil inteiro poderão acessar o link e dizer: eu sou contra a venda do patrimônio, que é meu também, que eu paguei os impostos e esse patrimônio é também meu, eu não quero que se venda, que se entregue para o capital estrangeiro a nossa Eletrobras. Eletrobras dos brasileiros para o futuro do Brasil. Pode falar, Jean. Pedro, temos uma notícia de última hora. Vocês vão ver aí nos jornais o lucro dos Correios. Esse é outro assunto para uma outra live nossa. Por que vender os Correios? A empresa logística principal para a novidade, que não é tão novidade assim mais, que é o e-commerce, que todos nós estamos recebendo as caixinhas em casa, das coisas que a gente compra de qualquer lugar do mundo, com tranquilidade. Correio deu lucro, e aí a gente vai vender também. Eletrobras deu lucro. E não é porque Bolsonaro é um bom gestor, vamos convir, né? Olha aí, ó. Correios registra um lucro líquido de 1.530 bilhões de reais em 2020. Já olha aí, ó. Nossa assessoria já pôs aí, ó, na tua manchete aí, a manchete para uma próxima live, né, senador Jean? Olha aí, ó. É a natureza dos negócios, é a natureza desses negócios que os fazem estratégicos. Evidentemente que você pode ter empresas concorrendo com o Correio, beleza. Você pode ter empresas concorrendo com... Nem é concorrendo, colaborando com o esforço de gerar energia para o Brasil? Pode. Pode ter empresas privadas colaborando com o esforço de produzir petróleo e gás no Brasil? Pode, tudo bem. Mas deixa a gente ter as nossas estatais. Porque quem não tem estatais se arrependeu muito. Nos Estados Unidos agora, o Texas congelou. O grande Texas, o riquíssimo Texas, o Texas dos cowboys e dos milionários de petróleo, congelou. As pessoas ficaram sem calefação, morrendo de frio em casa. Quando pediram ajuda ao governo no setor elétrico, o pessoal disse assim, não posso obrigar eles a nada, porque é tudo privatizado. Eu não posso fazer nenhuma ação aqui. E teve gente que me ligou para dizer, poxa, se a gente aqui tivesse uma Eletrobras, estava tudo resolvido. Olha aí, Jean. Olha aqui o Edson também dizendo que é carteiro aqui, ó. Carteiro. Parabéns, também, já está interagindo aí, Edson. Um abraço para ti. Na próxima live vamos falar sobre a privatização dos Correios, e agora nosso centro da luta, e essa semana os dirigentes dos Correios estavam na nossa mobilização da Eletrobras. Vamos evitar a venda da Eletrobras, vamos impedir a privatização da Eletrobras, para depois nós impedir a privatização dos Correios. Esse Brasil é que nem um agricultor, eu fico pensando, alguém vende o trator e vende a principal área de terra e deixa o agricultor lá. O que ele vai fazer? Vende energia, vende o petróleo, vende a água, vende as empresas, o Banco do Brasil, Caixa. O que será do nosso povo brasileiro? Por isso, quando o Jean Paul, aqui, o nosso grande senador, diz não vamos privatizar a Eletrobras, que é defender os interesses do povo brasileiro e não de um grupo, e nenhum empresário do Brasil, do mundo, está impedido de construir hidrelétrica, de construir parque eólico, solar. É por leilão. Deixa as empresas do povo para o povo. E quem quiser fazer, pode fazer, como nossos governos sempre permitiram fazer. Mas eles querem de graça, eles querem já amortizada, como a palavra descotização aí, já está tudo pronto, rede de transmissão pronto, e chamam eles de competente e eficiente, e o Estado incompetente e ineficiente. Então, Jean, muito obrigado pela tua entrevista aqui, nos abrilhantou no canal da nossa televisão aqui, vamos espalhar para todas as redes sociais, e terça-feira vamos dizer não à privatização
e sim ao futuro do nosso Brasil. Um grande abraço, isso, boa Pedro, noite, Jean, obrigado. e boa noite a todos que nos todos. acompanharam nessa entrevista com o senador Jean Paul, que está mobilizando o Senado Federal. Junto com o Jean, nós vamos mobilizar o Brasil inteiro para dizer não à privatização da Eletrobras. Um abraço, Obrigado, Jean. pessoal. Valeu.